Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 38 em diante, diz a palavra de Deus. Ora, aconteceu que, indo eles, entraram em uma aldeia, e uma certa mulher, por nome Marta, recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço, e vindo até ele, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Ordene, portanto, que ela me ajude. E Jesus respondendo, disse-lhe: Marta, Marta, tu estás preocupada e perturbada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tomada. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Uma coisa só é necessária. Uma coisa só é necessária. Meus irmãos, Jesus entra na aldeia de Betânia. Como nós lemos no texto, o versículo 38 está descrevendo a aldeia de Betânia, que ficava aproximadamente 8, 10 quilômetros da cidade de Jerusalém. Jesus então é recebido por uma mulher chamada Marta. Ela é provavelmente a irmã mais velha. Marta, tudo nos indica, está cozinhando, preparando uma grande ceia, e ela está frustrada. Está cansada e frustrada, porque a sua irmã, enquanto ela preparava aquele banquete, Maria está assentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra e o seu ensinamento. Meus irmãos, primeiro nós precisamos entender que nós não estamos no século 21. Pare para imaginar. Isso era algo inaceitável, uma mulher se assentar aos pés de um rabino para aprender, para ouvir. Isso não acontecia. O Evangelho de Lucas, ele é repleto, irmãos, da obra redentiva de Deus com as mulheres. Lucas dá um destaque especial para a posição das mulheres e a sua atuação de suporte ao ministério de Jesus Cristo. É tão importante que entendamos isso, meus irmãos, por mais que a nossa igreja não reconheça um ministério ordenado de mulheres, ao diaconato, ao presbitério, ou ao pastoreio, ao ministério da palavra e dos sacramentos, nós entendemos, à luz da palavra de Deus, que estas são funções diferentes, que nada tem a ver com o valor de uma pessoa, que nada tem a ver com quem a pessoa é, mas são funções delegadas por Deus a posições diferentes, que não torna nenhum dos dois inferiores. Contudo, no contexto da época, sim, era visto a mulher estava afastada do conhecimento, da instrução dos rabinos. Agora nós temos uma mulher que soube reconhecer uma oportunidade. Maria está assentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Algo inaceitável para a sua época. Nas Escrituras, no Evangelho de Lucas, por exemplo, nós vemos o trabalho das mulheres no financiamento do ministério de Jesus. Jesus, que vivia na região da Galileia, uma região que você tem em torno de mais de 200 cidades e aldeias. Jesus exerceu o seu ministério ali, a Bíblia fala que foi amparado por mulheres como Maria Madalena, Susana, Joana, mulheres que financiaram o ministério de Jesus. Um trabalho, irmãos, fundamental no avanço da obra de Deus. Eu quero dizer para todas as irmãs aqui, que por mais que a sua responsabilidade não é estar aqui no púlpito, assumindo o meu papel e pastoreando uma igreja, mas o seu papel dentro da igreja é tão quanto importante e vital. E louvado seja Deus por isso.
Porque em Cristo Jesus, por mais que estejamos em funções diferentes, temos o mesmo valor. Bendito seja o nome do Senhor. Fomos redimidos pela graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. E a graça que nos alcançou não faz distinção. Meus irmãos, o texto que nós lemos mostra uma mulher frustrada, Marta. Ela vai reclamar com Jesus. E as reclamações de Jesus feitas a Jesus são desmerecidas. Jesus não deu tanta importância para as reclamações de Marta. A verdade é que Jesus desmereceu as reclamações, as murmurações de Marta, porque só uma coisa, o texto que nós lemos aqui, só uma coisa é necessária. Meus irmãos, só uma coisa era importante aqui nessa reunião, e não era comida. E eu sei que comida tem um papel muito importante na reunião de crente, quando os crentes se reúnem. E já vou avisando, no culto aqui de recebimento, no dia 26, vai ter comida no final. Nós vamos fazer uma festa ágape. Como os primeiros cristãos chamavam, né, esse momento de confraternização, era chamada festa ágape. O problema é que eles faziam isso no culto de ceia, e primeiro eles partiam o pão, participavam do pão da ceia, e aí eles faziam a festa ágape, e no final tomavam o vinho da ceia. Então, quando você imaginar, havia um problema tão complicado, né, na igreja de Corinto, como o texto nos fala, que alguns estavam até embriagados no momento da ceia do Senhor. Você imagina uma coisa dessa? Pois bem, aqui para evitar isso, nós fazemos a festa ágape no final do culto, para não ter nenhum problema. Então já vai se preparando. Onde tem crente tem comida boa. Louvado seja Deus por isso. Mas o texto que nós lemos aqui, a coisa mais importante não é a comida. A coisa mais importante aqui, o que era necessário, aquilo que era de maior valor não era o alimento. E eu quero trazer aos irmãos o que nós entendemos à luz desse texto, o que é de fato aquilo que é necessário. O que é importante. O texto que nós lemos fala aqui da repreensão de Jesus a Marta. E quão rápidos nós somos em julgar essa mulher. Não é verdade? Olhamos para Marta e o nosso primeiro instinto, como que essa mulher não está ali junto com a irmã sentada aos pés de Jesus? Agora pare para pensar. Jesus e os 12, você tem no mínimo 13 pessoas chegando na casa. E você vai preparar comida para 13 ou 15 pessoas ali no mínimo, de última hora. As irmãs principalmente aqui, quem cozinha, como é que você ia ficar? Às vezes quando você tem um casal na sua casa, você já fica naquela correria, agitado, às vezes até estressado ou estressada. Mas eu quero mostrar a você, antes de entrarmos no texto, na repreensão de Jesus, que é justa e necessária. Mas antes eu preciso apresentar a vocês um outro lado de Marta. Preciso apresentar a vocês que Marta amava Jesus. O texto que nós lemos aqui no versículo 38, fala que Marta recebeu Jesus em sua casa. Ela recebe Jesus em sua casa. Quero dar mais uma prova para você. No versículo 40, ela serve Jesus. Ela está ali disposta a servir Jesus. Terceira prova, ela é a primeira a ir até Jesus quando o seu irmão Lázaro precisava de ajuda. Abra comigo lá no Evangelho de São João, capítulo de número 11. Evangelho de São João, capítulo de número 11. Vamos ler o versículo de número 20. Ouvindo então Marta que Jesus vinha, foi ao seu encontro, mas Maria ficou assentada em casa. Interessante, Maria sempre está sentada, e Marta sempre está indo atrás das coisas. Então disse Marta
a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora sei, tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que palavra poderosa, irmãos. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? E a resposta dela é: disse-lhe ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Que palavra poderosa, irmãos. Que palavra poderosa. Ela é a primeira a ir até Jesus quando o seu irmão estava doente, precisava de ajuda. Ela creu em Jesus. Nós vemos aqui em João 11, 21. Ela creu, ela cria no julgamento final e na ressurreição dos mortos. Veja o versículo 23 a 27. Está dando uma aula aqui sobre a ressurreição, a doutrina da ressurreição dos mortos. Ela confessa que Jesus é o Filho de Deus. E depois ela vai e leva a mensagem de Jesus até a sua irmã. Então nós temos provas aqui na Escritura. No capítulo 12, por exemplo, de João, você vai ver que quando Jesus retorna à aldeia de Betânia, ele vai na casa de Simão, leproso, e quem está lá servindo na casa? Marta. Isso, irmãos, demonstra, ela de fato amava Jesus. E o que eu quero chamar a atenção nessa mensagem, meus irmãos, falando sobre aquilo que é necessário, o que é necessário para nós, veja que a pergunta de Marta é: o Senhor não se importa que a minha irmã está aí assentada enquanto eu estou trabalhando? O Senhor não se importa. Eu quero levar você a pensar agora, quantas vezes na sua vida, diante de dificuldades, de tribulações, você não se perguntou: o Senhor não se importa? Talvez agora mesmo você esteja passando por algo e você esteja se perguntando: será que o Senhor não se importa? Meus irmãos, eu quero mostrar para vocês nesse texto aqui que Jesus, ele não estava preocupado que Marta provesse um banquete, uma grande ceia. Não, irmãos, Marta está diante de Jesus, aquele que com 5 pães e 2 peixes alimentou uma multidão de 5.000 homens. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado que você venha prover um banquete. Você está na presença daquele que alimentou 5.000 com 5 pães e 2 peixes. Mas o que ele se importa, irmãos, é que você escolha a boa parte. O que ele se importa é que você escolha a melhor parte. Quando Jesus faz o seu primeiro milagre no casamento em Caná da Galileia, o vinho que ele multiplicou, quando ele transformou a água em vinho, aqueles que participaram falaram: peraí, você colocou o melhor vinho agora? Geralmente deixa o melhor vinho para o final. O quão maravilhoso o vinho que Jesus havia preparado, transformado em um milagre poderoso, salvando aquela festa. Um sinal miraculoso de Jesus. Você está tão preocupado com tantas coisas, irmãos? Nós estamos diante daquele que tem poder de transformar água em vinho, de multiplicar pães e peixes, aquele que tem condições de alimentar multidões, aquele que tem condições de cuidar da sua vida, aquele que vela pela tua vida, aquele que cuida de você e conhece as suas dificuldades, conhece os teus anseios, conhece as tuas frustrações, as tuas ansiedades. O que ele se importa, irmãos, é que você escolha a boa parte. Ele quer que você seja livre da ansiedade e da preocupação. Será que eu posso ouvir um amém aí? Vocês ainda estão aí?
Ou o frio congelou a boca de vocês? Agora, como que eu posso ser livre da ansiedade, da preocupação? A resposta, irmãos, está no texto. Se você se assentar e ouvir, você vai aprender. Você quer aprender a ser livre da ansiedade, da preocupação? Senta aos pés de Jesus. Se assenta aos pés de Cristo. E você será livre. Você vai aprender a ser livre da ansiedade e da preocupação que está ao seu redor. Assente-se. Assente-se aos pés de Cristo e aprenda, meus irmãos. Aprenda que o homem não viverá só do pão que perece, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se assente para aprender daquele que é manso e humilde de coração. Mas pastor, é difícil? É difícil. É difícil, meus irmãos. Como podemos nos assentar para aprender de Cristo? Primeiro, irmãos, nós temos que lidar qual é o problema nessa passagem. Qual é a fonte do problema que Marta está tão atribulada que Jesus chama a sua atenção? Nós precisamos lidar, irmãos, com um problema dentro de nós que nos leva a estarmos frustrados, saturados, cansados, como Marta. E aonde é que começa o problema de Marta? Veja que o texto nos fala, voltando lá para Lucas capítulo 10, o versículo de número 40. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço. Outra expressão nesse texto, Marta estava distraída com muito serviço, com muitas tarefas. Marta estava distraída. A versão em inglês diz that she was distracted with much serving. Estava distraída com muito serviço. E eu quero, irmãos, alertar o seu coração hoje aqui sobre o poder das distrações. Como as distrações da nossa vida podem nos afastar dos pés de Jesus e do crescimento e do processo de crescimento e de aprendizado que só temos aos pés dele. As distrações, elas podem te levar a um caminho de desonrar a Deus e ser consumido pela frustração. E o que são as distrações? São as prioridades erradas na nossa vida. O que você tem priorizado que não deve ser priorizado. Quando estamos distraídos, a tendência que temos é nos preocupar sobre muitas coisas. E aí nós vamos acumulando mais coisas para fazer. Você conhece alguém que, se ele está no dia de folga, ele acorda mais cedo só para arrumar algo para fazer? Conhece alguém assim? Ele não tem nada para fazer, mas ele precisa arrumar algo para fazer. Conhece alguém assim? Eu conheço. Nós vivemos em uma sociedade, irmãos, em que o mundo ele tem sido reorganizado. E nós sabemos um plano de Satanás por detrás de tudo isso. O mundo tem sido reorganizado a levar você 24 horas a você estar distraído ou entretido com tudo menos aquilo que é importante. O que o nosso mundo afora e Satanás, o que ele mais quer é que você gaste todo o seu tempo nisso aqui, ó. Distraído. E se tem uma coisa que as redes sociais e os celulares e etc. nos provam, é que ninguém tem mais desculpa para dizer eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu não tenho tempo para fazer um devocional. Eu não tenho tempo para interceder pela igreja, pelos meus irmãos, pela minha família. Quem está entendendo? Amém, irmãos? Distraído com muitas coisas. E isso nos leva a desonrar a Deus. Porque são as prioridades erradas na nossa vida.
Quando estamos distraídos, a tendência é nos preocupar com muitas coisas e começar a acumular coisas. Isso nos leva à frustração e, consequentemente, à murmuração, reclamações, murmurações. Porque a frustração que nós temos é a seguinte: eu tenho que fazer tudo sozinho. Isso aqui está na minha mão. Então o marido ele reclama: se eu não trabalhar aqui, ninguém coloca pão nessa casa. É o orgulho, né? Se eu não fizer isso, ninguém vai fazer. Eu estou aqui sozinho fazendo tudo isso. Não, meus irmãos. Veja que Marta, ela chega até Jesus e ela está preparando com as melhores das intenções um banquete para o mestre. Contudo, ela não percebe que as distrações ao seu redor a levam a desonrá-lo, porque ela vai até Jesus e ela fala: o senhor não te importa? Que a minha irmã está aí sentada e eu estou aqui sozinha? Diga para ela, ela está dando ordem, Jesus. Interessante é que até quando ela vai ao encontro de Jesus para pedir socorro para o seu irmão Lázaro, a primeira coisa que ela faz é acusar Jesus. Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí nós não temos tempo para aprender aos pés de Cristo. Aí começamos a culpar a Deus pelas nossas frustrações. Você fez um projeto, o projeto não deu certo, você começa a culpar a Deus. Você começa a reclamar com aqueles que estão ao seu redor. Culpar as pessoas ao seu redor. E sabe o que acontece? Você, quando entra nesse ciclo, distrações, frustração, murmuração, desonra. E aí o próximo passo nesse ciclo é interromper o processo de aprendizado. Porque você não está aos pés de Cristo, você não está aprendendo dele, o processo de aprendizado foi interrompido, a sua vida não está fazendo progresso. E quando eu estou falando de progresso, irmãos, estou falando espiritualmente, acima de tudo. Nós vivemos, irmãos, em uma sociedade, ainda mais aqueles que estão aqui nesse país. Você está trabalhando, está lutando para construir sua vida, prover para a sua família. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, confie no Senhor. Aprenda a confiar no Senhor. Defina bem as suas prioridades. As prioridades com relação à casa de Deus, ao seu tempo com o Senhor. Nós vamos aprender na classe de membresia, por exemplo, o que é o dia do Senhor. Eu sei que tem muita igreja aí que não acredita nisso. Nós, irmãos, como presbiterianos, nós cremos no dia do Senhor. 6 dias trabalharás, mas o Shabat é do Senhor teu Deus. Há um dia reservado para o culto a Deus. Há um dia que nós devemos descansar. Claro que há exceções em casos que de fato não há o que fazer e você realmente precisa assim trabalhar naquele dia. É uma situação diferente. Mas o que estamos falando aqui, irmãos, é que nós vivemos em uma sociedade que, se esse mundo aí fora puder tomar todo o seu tempo, 24 horas, e você não ter tempo para Deus e não ter tempo para a sua família, esse mundo fará tudo que tem ao alcance para roubar o seu tempo. E é justamente aquilo que você não consegue recuperar. Porque o dinheiro você trabalha, com a bênção de Deus você recupera. Mas o seu tempo vai e não volta mais. Não podemos interromper o processo de aprendizado, irmãos, por causa da murmuração. O Senhor não se importa que eu estou aqui trabalhando sozinha? O que Jesus se importa? Eu quero dizer que Ele se importa com você. Ele se importa, Ele conhece, Ele sabe. Mas ao mesmo tempo, Ele não vai dizer: Marta, olha, eu entendo, Marta. Continua aí, deixa a sua irmã aqui. Não, Jesus vai corrigir Marta. E vai dizer a ela que as prioridades dela precisavam ser corrigidas. O que Ele se importa? Ele se importa, irmãos, que você escolha a boa parte. Ele quer que você seja livre da ansiedade e da preocupação. Como que você pode ser livre da ansiedade e da preocupação? Faça como Maria fez. Sente-se aos pés de Jesus. Se você não definir um horário no seu dia para você orar,
para você ler a palavra de Deus, para você meditar nas Escrituras, não vai dar certo. Você tem que fazer o seu appointment with God. Marca lá, irmãos. E é como se você tivesse um appointment na embaixada, ou seja onde for um appointment para você ir e uma entrevista de emprego. Você está ali no horário, não é verdade? Faça assim com o Senhor, para se assentar aos pés de Cristo. Os casais, ore junto, marido e mulher, leia a palavra de Deus juntos. Faça isso, irmãos. O momento da refeição, se possível, pelo menos uma refeição do dia, à mesa. Não fique na frente da televisão, você está comendo e sendo lá distraído diante da TV. Vamos nos assentar aos pés de Cristo, porque quando nos assentamos aos pés de Jesus, meus irmãos, nós aprendemos com aquele que é manso e humilde de coração, com aquele que é o príncipe da paz, a paz que nós precisamos. Ele diz: eu vou-lo a dou, não como o mundo a dá. Como podemos desfrutar dessa paz? Desfrutamos dela, a modo que nos aproximamos dele mais e mais. Somos cheios da presença de Cristo e do Espírito Santo. Irmãos, nós conseguimos enxergar as distrações ao nosso redor. Eu quero encorajar você a chegar em casa hoje, essa semana, e orar: Senhor, me mostra quais as prioridades na minha vida que estão erradas e eu preciso corrigir. Se você se assentar aos pés de Jesus, na meditação da palavra de Deus, na oração, no devocional, você vai aprender, por exemplo, a ser livre da ansiedade e da preocupação. Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de São Mateus, capítulo 6. Mateus capítulo 6, vamos ler o versículo de número 25. Olha a receita aqui para você ser livre da ansiedade, da preocupação. O texto nos fala: por isso vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? Você sabe o que é um côvado? 45 centímetros, esse aqui, ó, é a extensão do seu braço. Nem isso você pode acrescentar à sua estatura. O Bruno é que não precisa, né? Não pode acrescentar. Você vai se preocupar e não vai acrescentar nada na sua vida, irmãos. Quem de vós, com as suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. E aí nós temos a receita no versículo 30. Portanto, se Deus assim veste a grama no campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vestirá muito mais, ó vós de pequena fé? Versículo 31. Portanto, não fiqueis ansiosos, dizendo. Então está aqui a receita, versículo 31. A base está no versículo 30, porque Deus é fiel. Deus é o Criador de todas as coisas e o sustentador de todas as coisas. A razão, meus irmãos, porque nenhum meteoro vem de uma galáxia distante e chega aqui à Terra e destrói esse planeta e somos consumidos pelo fogo, porque esse planeta está aí até hoje, porque Deus criou todas as coisas e tem sustentado pelo poder da sua palavra. A razão por que você ainda está vivo, porque você ainda está viva, é porque Deus tem sustentado você. Deus tem cuidado de você. Deus tem amparado a sua vida. Você ainda está aqui por causa da graça e da misericórdia do Senhor.
Então, da mesma forma como Deus tem sustentado tudo que Ele criou, Deus vai sustentar você, Deus vai cuidar de você. Homem e mulher de pequena fé. E aonde está o segredo aqui? Versículo 31, portanto não fiqueis ansiosos dizendo. Então o que você tem que tomar cuidado? É com o que você anda dizendo. É o que você tem que tomar cuidado. Eu não estou aqui pregando confissão positiva não, hein? Esse negócio que você vai falar lá umas palavras mágicas e tudo vai acontecer. Como alguns acreditam aí fora, não é nada disso. Mas há um segredo poderoso nesse versículo que muitos não percebem. O texto fala, não fique ansioso dizendo. Um sábio antigo já dizia que você sai aí fora e os pássaros, as pombas estão voando e de vez em quando um passarinho pode fazer cocô na sua cabeça, na sua roupa. Não tem nada que você possa impedir, não tem o que você possa fazer. Acontece. Ainda mais se você vir aqui em frente à igreja durante o dia. Tem um monte de pomba que fica aí na frente. Aí. Mas uma coisa você pode impedir. É o pássaro fazer um ninho na sua cabeça. Tem coisa que você não consegue impedir, irmãos. Mas ele fazer um ninho na sua cabeça, você pode. Da mesma forma, há tentações, há preocupações que vêm, meus irmãos. Elas virão amanhã mesmo. Vai ter coisas que as circunstâncias da vida, ou até mesmo o diabo, lançará para tentar você a incredulidade, a duvidar da providência de Deus, a duvidar do cuidado de Deus, a você murmurar, a você começar a dizer, com que me vestirei, o que comerei, como é que eu vou pagar essas contas, como é que eu vou fazer isso? Não. Não fiquem ansiosos dizendo o que comeremos. Então, essas palavras aqui são proibidas para o crente. Isso aqui que o crente está proibido de falar. Meu irmão, minha irmã, se você sair dessa igreja hoje, entendendo já esse segredo, sua vida já mudou. Olha o que diz o texto aqui. O que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios buscam. Meu irmão, quem que vive preocupado com isso, falando essas coisas? É os gentios, é aqueles que não conhecem o evangelho, são os pecadores aí fora. Porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas vamos ler o versículo 33 todos juntos? Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis ansiosos, pois, com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é o dia o seu próprio mal. O que é essa coisa necessária? Só tem uma coisa que você precisa. O que nós precisamos, irmãos? É a boa parte. E o que é a boa parte que Maria escolheu? Eu quero desafiar você a escolher. A boa parte é aquilo que não pode ser tirado de você. Você acha que o diabo está mais preocupado com o quê? Tirar 1.000 libras da sua conta ou tirar a sua paz? Tirar a sua paz. E às vezes não é com 1.000 libras que ele faz, mas com 5 ele já tira a sua paz, se você não tomar cuidado. Ele vai usar as coisas ao nosso redor, irmãos, para tentar tirar a boa parte de nós. Mas graças a Deus que tem coisas, irmãos, que não podem ser tiradas de nós. E uma delas é a nossa redenção em Cristo Jesus. Porque se a nossa salvação dependesse de nós, meu irmão, você já tinha perdido. Você já tinha perdido tudo já. Graças a Deus que a nossa redenção e a nossa salvação é uma obra exclusiva de Deus. É o que Jesus disse acerca das suas ovelhas em João no capítulo 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu lhes dou a vida eterna e elas nunca hão de perecer. Louvado seja Deus. O que não pode ser tirado de nós, meus irmãos, o que não pode ser tirado de nós é o privilégio de se assentar aos pés de Jesus e aprender dele. Para encerrar, vamos ler o Salmo de número 27, versículo 4. Aqui nós temos uma oração.
nós temos uma oração. Salmos de número 27, o versículo 4. Diz o texto: uma coisa eu desejei do Senhor, que eu irei buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para inquirir em seu templo. Porque no tempo da dificuldade, Ele me esconderá no seu pavilhão, no segredo do seu tabernáculo Ele me esconderá, e Ele me porá sobre uma rocha. E agora a minha cabeça será levantada sobre os meus inimigos e ao meu redor. Portanto, oferecerei em seu tabernáculo sacrifícios de alegria. Sim, eu cantarei louvores ao Senhor. Bendito seja Deus. Meu irmão, que essa seja a minha, a sua oração. Se está sendo perturbado com as dificuldades e com as pressões da vida, vai para os Salmos. Comece a cantar os Salmos. Se você não consegue, leia os Salmos em voz alta. Você vai ver como só o fato de você orar em voz alta essas palavras já vai calar as vozes da dúvida e da ansiedade no seu coração. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o que são as distrações? São as prioridades erradas. Você já parou para perceber que muitas pessoas que não refletem sobre isso, que não pararam para refletir sobre isso, elas vêm na igreja, o culto demorou mais um pouco. Mas sabe, você vai num cinema, você fica no mínimo 2 horas ali. E ninguém percebe. Você vai ver um musical, uma ópera, é 3 horas. E ninguém percebe. Sabe por quê, irmãos? Nós vivemos em uma sociedade que tem sido projetada para nos afastar daquilo que é importante. A nossa vida com Deus e a vida com a nossa família e com o povo de Deus. Que possamos, irmãos, escolher a boa parte. E o que é a boa parte? É aquilo que não pode ser tirado de nós. A presença de Deus, a nossa comunhão com o Senhor. Que Deus te conserve em sua graça, em seu amor. Amém.